Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos chegando, mais uma vez, com um coração aquecido pelo Espírito Santo, desejoso de compartilhar com você a palavra de Deus. E eu tenho plena convicção de que é uma palavra do céu, quentinha, para o seu coração. Hoje eu quero falar sobre os milagres da obediência. Tenho certeza que esta mensagem vai influenciá-lo de forma poderosa. Fique conosco e Deus vai acrescentar muito à sua vida. Vamos fazer a leitura em 1 Samuel, eu quero ler no capítulo 15, o verso 22. Eu quero ler, na verdade, a última parte do versículo 22, que diz assim: Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Eu quero apenas usar essa expressão, é melhor obedecer do que sacrificar. Baseado nesse versículo, eu quero falar sobre os milagres da obediência. Os milagres da obediência. Na verdade, quando a gente se propõe a estudar a Bíblia e aprender como a maneira correta de servir a Deus, a gente sempre vai ter que confrontar esse tema, obediência. Existem na vida cristã alguns elementos que se fazem necessários para que nos tornemos vencedores. E um destes é a obediência. Entre os principais elementos que eu poderia enumerar, para que a gente tenha uma vida cristã correta, saudável, acima de tudo produtiva, está a obediência, a fé e o amor. O amor, a fé e a obediência são elementos essenciais à vida cristã. Não é? O que é obedecer? Uma palavra simples que a gente usa o tempo todo, mas vamos tentar definir literalmente o que significa obediência. Obediência significa submeter-se à vontade de outrem sem questionamento. Isso é obediência. Em outras palavras, a obediência é a qualidade que capacita uma pessoa que fora colocado sobre a autoridade de outra, viver harmoniosamente. Então, o que a gente precisa saber é que não existe cristianismo sem obediência. Não existe uma vida cristã saudável, sadia, produtiva, como já disse, sem obediência. O maior exemplo de obediência na Bíblia, sabe quem é? O próprio Cristo. Jesus é o nosso maior exemplo de obediência. Existem alguns versículos que a gente pode provar isso. Quer ver? Hebreus capítulo 5, o versículo de número 8. Olha o que está escrito nesse texto. Hebreus, capítulo de número 5, verso 8. Eu vou ler esse texto para que a gente possa compreender essa grande verdade da palavra de Deus. Jesus nos ensinou o caminho da obediência e nós devemos praticar. Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Esse texto ele é muito importante. Olha aqui, ó, versículo 8.
ainda que era filho, falando de Jesus, ainda que era filho, aprendeu a obediência. Aprendeu a obediência. E por aquilo que ele padeceu. Versículo de número 9 diz assim: e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Por que Jesus hoje pode exigir obediência de nós com relação a ele? Na nossa forma de se relacionar com o Pai. Porque ele nos deu exemplo. Ele nos deu o exemplo. O versículo diz, ainda que era filho, ele é Deus. Aqui, na verdade, Jesus havia se humanizado, esvaziou-se toda da sua glória. Quando ele faz isso aqui, ele faz como homem, porque ele se humanizou. E aí, o texto está dizendo, ainda que era filho, aprendeu a obediência. Então, eu queria que você aprendesse, acima de tudo, com Jesus, o caminho da obediência. Porque quando a gente aprende o caminho da obediência, a gente acaba aprendendo o caminho da vitória. O tema da nossa reflexão é os milagres da obediência. Existem coisas, meus amados, que nós só vamos desfrutar da parte de Deus se nós aprendermos o caminho da obediência. Eu poderia citar outros textos. Quer ver um outro versículo que vai falar da obediência de Jesus? Filipenses. Deixa eu localizar o texto, porque nada é melhor do que a gente lê, não é? O capítulo 2, versículo 5, diz assim, ó, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E o versículo de número 8 que eu quero destacar. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente. Grife-se a palavra obediente. Sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então vocês percebem que antes de Jesus exigir a obediência, ele deu o exemplo da obediência. E a quem ele obedeceu? Ao Pai. Ele obedeceu ao Pai. A Bíblia diz que tudo que Jesus fez, se você ler os evangelhos, você não vê uma passagem bíblica que Jesus não condiciona aquilo que ele está fazendo à vontade do Pai. O que eu faço é em nome do Pai. O que eu faço é para glorificar o Pai. O Pai me enviou, o Pai me mandou, o Pai é quem dá as ordens, o Pai é que fala. Enfim, essas expressões, elas mostram claramente que Jesus foi obediente. Só para fechar essa ideia, Romanos capítulo 5, versículo 9, tem também aqui uma outra verdade que está associada à obediência. Capítulo 5, versículo 19, está escrito da seguinte forma: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, aleluia, eu gosto desse texto, pela obediência de um, muitos foram feitos justos. Então, se por Adão nós fomos feitos desobedientes e o pecado entrou, por Jesus, pela sua obediência, muitos serão feitos justos. Então, esse texto me ensina que, pela obediência de Jesus, muitos serão feitos justos. E essa palavra justo aqui está associada a uma das facetas da salvação, que é a justificação. É bom dizer que ninguém consegue se relacionar com Deus se primeiro não for justificado. Qual o sentido da doutrina da justificação? Você merece ser condenado, você merece ser punido, mas aí, ao invés de você ser punido, você é absorvido e é habilitado a se relacionar com o Pai. Mas por que você foi justificado? Porque alguém resolveu pagar o preço. E quem foi que pagou o preço? Jesus. Então, o primeiro passo na nossa
relação com o Pai passa pela justificação. É por isso que esse mesmo apóstolo, no capítulo 5, aqui no versículo anterior, diz assim, ó, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quem que me proporciona condições de ter paz com o Pai, de ter paz com Deus? Jesus. Mas ele conquistou tudo isso através da obediência. Então, até aqui, acho que você compreendeu. Por que eu coloquei tudo isso? Porque agora eu quero mostrar, eu mostrei o exemplo de Jesus, e não nada mais clássico, mais poderoso do que o exemplo de Jesus. Mas, por que eu disse que há milagres na obediência? Ou, por que a obediência produz milagres? Porque há uma condição para recebermos milagres. Você já viu que Jesus, ele deseja se relacionar conosco? Para você ter uma ideia, tem um texto que Jesus diz assim, ó, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. O que você vê nas entrelinhas desse versículo? Que para mim realmente desfrutar da amizade de Jesus, eu preciso obedecê-lo. Ele não está pedindo, ele está mandando. E já viu aquele adágio? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Como é que eu posso ser alvo dos milagres da parte de Deus se eu não obedeço ele? Eu li no Velho Testamento, e a proposta não é nem falar de Saul, porque o pano de fundo da história do capítulo de Samuel, capítulo 15 que eu li, fala da bênção que o Saul perdeu, por quê? Porque não soube obedecer. Ele não ouviu Samuel. Samuel, usado por Deus, orientou ele, explicou as coisas para ele, mas ele resolveu fazer do jeito dele. E hoje tem muita gente pagando um preço altíssimo, como o próprio Saul pagou. Por quê? Porque faz do jeito que quer, faz segundo a sua cabeça, faz segundo o seu próprio sentimento. O ser humano tem livre-arbítrio, e eu sei disso, e eu prego isso e acredito nisso. Mas eu também prego que eu posso pegar o meu livre-arbítrio e devolvê-lo ao Senhor. E deixar Deus guiar minha vida. Deixar Deus orientar minha vida e obedecer a Ele. Qual é o segundo grande exemplo da Bíblia que a gente poderia citar aqui nessa palavra, né? que nos remete à obediência? Abraão. Eu acho que não existe um outro exemplo mais forte depois de Cristo de um homem tão obediente como foi Abraão. E por isso se transformou no pai da fé, no homem que inspira todos os povos cristãos e até de outras religiões a Deus. Por quê? Porque ele obedeceu. Então, pela fé, diz o texto, eu quero ler isso. Porque melhor do que eu falar, é eu citar. Olha aqui, eu vou ler para você Hebreus 11, o versículo de número 8. Olha o que está escrito aqui, ó. Hebreus 11, 8. Diz assim, ó. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Foi chamado, não questionou, não duvidou. A Bíblia está simplesmente dizendo, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Não sabia, simplesmente ouviu a voz de Deus dizendo, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Precisa obediência, precisa de fé, precisa de confiança, precisa de determinação para seguir uma voz. E Abraão fez. E por isso que aqui na Galeria dos Heróis da Fé, capítulo 11 de Hebreus, é a Galeria dos Heróis da Fé. Aqui conta a história de Abraão e de muitos outros. Aqui fala da história dele, fala da história da sua esposa, fala de Abel, fala de Enoque, não é? Fala de Noé, fala de Moisés, fala de Davi, vai falando dos principais personagens, de homens e mulheres que souberam obedecer, que souberam se submeter. Então, meu irmão, se você quer se relacionar com Deus, aprenda uma coisa. A nossa relação com Deus, ela é condicional. Isso significa dizer que depende de condições. E qual é a condição, pastor? Obediência. Não há nenhuma possibilidade de você alcançar os milagres da parte de Deus
se você não aprender o caminho da obediência. Deus está falando com você. E eu gostaria que você parasse para atender o chamado do Senhor. Está na hora de você obedecê-lo. Ele tem pedido tantas coisas para você e você não tem feito. Ele tem pedido tantas coisas para você, para sua família, e vocês não têm dado a devida atenção. Mas chegou a hora de você mudar o comportamento. A Bíblia diz que qualquer situação pode ser mudada a partir do arrependimento. O arrependimento muda qualquer situação. Então saiba que é melhor obedecer do que sacrificar. Eu li isso na abertura do programa e eu gostaria que você entendesse essa expressão, não é? Quando Saul recebeu uma ordem de Deus, não é, que era para esperar Samuel chegar para fazer o sacrifício, o povo começou a pressionar, ele foi lá e passou o carro na frente dos bois, foi lá e fez o sacrifício no lugar do sacerdote, no lugar do profeta. E isso custou caro, porque Deus não aceitou a atitude de desobediência. E é aí que nasce essa clássica expressão bíblica, é melhor obedecer do que sacrificar. Como é que está a sua vida? Como é que está o seu casamento? Como está a sua vida profissional, a sua relação empregado-patrão, a sua relação esposa-marido, a sua relação filho-pai? Tantos filhos contumazes, rebeldes, que não escuta pai, que não escuta mãe. Talvez você, filho, que está me ouvindo, que tem feito sua mãe sofrer, que tem feito seu pai sofrer, sabe que a bênção da longevidade, ou seja, para viver muito, você precisa ser obediente. Está escrito, é o primeiro mandamento com uma promessa. Né? Honra teu pai e a tua mãe para que te vá bem e vivas muito sobre a terra. Por que tem muito menino novo no cemitério? Por causa da desobediência. A mãe falou, o pai falou, implorou, pediu, mas não, quis viver no limite do perigo e acabou acabando com a vida, destruindo a família, porque um pai e uma mãe que perde um filho, não é normal um pai sepultar um filho, uma mãe sepultar um filho. E quando isso acontece, é um trauma que vai ficar para o resto da vida. Então, antes que aconteça uma tragédia, eu sei que Deus está falando com você. Pare para refletir sobre o tema que você está aqui ouvindo esse pastor falar. Deus quer realizar milagres na sua vida, mas Ele quer que você pare para obedecer a palavra. Não acha nenhum personagem na Bíblia que conseguiu vencer sem obediência. Davi foi vencedor porque obedeceu. Errou em alguns momentos? Sim, errou, mas soube buscar arrependimento, perdão, porque, irmãos, pecado e inferno estão casados até que o arrependimento chega e mostra a carta de divórcio. Pode estar errado, pode estar pecaminoso, a vida toda contaminada, impura, mas se arrepender e buscar perdão em Deus, Deus está sempre pronto para perdoar. Deus tem prazer. Se há uma palavra que Deus ama, é arrependimento. Então é tempo, sempre é tempo de mudar. E Abraão, quando chamado, aqui diz que ele obedeceu. Olha, o versículo 9. Pela fé, ele habitou na terra da promessa como a terra alheia, morando em cabanas com Isaque e com Jacó, herdeiros que com ele também se tornaram herdeiros da promessa. Esses são exemplos vivos, autênticos, genuínos de obediência. Mas tem um outro aspecto. Olha só, ele não só obedeceu quando foi chamado para sair de onde estava. No Gênesis, eu não vou ler o texto, mas lá no capítulo 22 de Gênesis, o versículo 1 e 3 diz que pela fé, quando Abraão foi provado, ele obedeceu. O que o texto diz? O texto diz de quando Deus tinha dado, depois de 25 anos de espera, Abraão tinha esperado 24 anos, a mulher engravidou. Da promessa até o dia da gravidez, foi 24 anos. Depois, com o nascimento, 25 anos, para que ele tivesse em seus braços o herdeiro da promessa, que era Isaque. E quando o menino era adolescente, um dia Deus chega para ele e fala, eu quero que você vá ao Monte Moriá e sacrifique o seu filho a mim. Abraão não questionou. Abraão não brigou. Não murmurou. Sabe o que ele fez? Obedeceu. Por isso
que todo mundo quer ser filho de Abraão, e é por isso que a própria Bíblia diz que se sois da fé, então sois filhos de Abraão e herdeiro com o pai da promessa. Mas olha, esse homem pega seu filho, pega a lenha, pega o cutelo e vai para onde Deus tinha mandado ir. Penso que não falou nada com Sara, não explicou para ela o que eles estavam falando, ia de fato fazer, o que Deus tinha pedido para ele. Imagina, estou indo sacrificar o nosso filho. Ele saiu calado. No caminho, quando chegava perto do monte, o menino perguntou: pai, eu estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo, estou vendo o fogo, mas cadê o cordeiro? Aonde está o cordeiro para o sacrifício? O menino já conhecia a questão dos sacrifícios. E sabe qual foi a resposta de Abraão para o menino? Meu filho, Deus para si proverá o cordeiro. Aliás, essa é uma expressão hebraica, um composto hebraico que quer dizer Jeová Jiré. Sabe o que é Jeová Jiré? O Senhor que provê. E foi o que Deus fez, irmãos. Abraão subiu, o menino entendeu que ele era o sacrifício, porque quando chegou, está outro exemplo de obediência, porque o menino era adolescente, o pai já era velho. Se ele não quisesse se submeter ao pai, ele tinha puxado a carroça e ir embora, deixado o pai no chinelo. Mas ele obedeceu o pai. E o pai colocou ele sobre o altar, e quando ele ia imolar o filho, uma voz diz: Abraão, não faças tal, porque agora eu vejo que você realmente me obedece, você teme a mim. Quando ele olha do lado, está lá um cordeiro, né, enrolado em nos arbustos, e ele vai lá, tira o menino, põe o cordeiro, faz o sacrifício e desce. O escritor aos Hebreus diz que Abraão tinha tanta fé e obediência em Deus que ele acreditava que até das cinzas Deus podia suscitar Isaque. Aleluia! Então que Deus possa nos fazer refletir sobre isso. Hoje, nós estamos vivendo uma época onde a rebeldia, onde a rebelião está presente na vida de muita gente. São mulheres, são homens, são famílias sendo destruídas, Satanás nadando de braçada, destruindo famílias por causa do quê? Por causa da falta de obediência. Martinho Lutero, o reformador, ele diz o seguinte: prefiro obedecer do que operar milagres. Então veja que a obediência é elemento fundamental para a minha relação com Deus. Eu iniciei dizendo que não há uma vida produtiva, não há uma vida vitoriosa se não for através da obediência. E é justamente o que Deus está pedindo para você. Obedeça, viva para a obediência. O melhor critério para medir uma vida espiritual não são seus êxtases. Sabe o que é? É a sua obediência. Se você é obediente, você está no caminho da palavra. E a Bíblia diz que para os obedientes sempre haverá um milagre. Há milagres quando você se submete, quando você renuncia a si mesmo e se submete ao Cristo, que também obedeceu. É isso. Eu quero orar contigo. Quero pedir a Jesus, através da oração, que nós nos tornemos obedientes. Vamos falar com o papai. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu acabei de mostrar na Tua palavra que a obediência produz milagres. E eu gostaria de pedir que o Teu Espírito Santo, Pai, venha de encontro a cada um dos Teus. E que nós possamos, meu Deus, aprender o caminho da obediência. Assim como Cristo foi obediente enquanto homem, assim como Abraão nos deu exemplo de obediência e por isso se transformou no grande ícone da vida cristã. Pai, eu quero de igual forma pedir que o Senhor nos ajude, ajude o meu irmão, ajude a minha irmã a obedecer, que nós possamos nos submeter, porque eu sei que todas as tuas bênçãos e todos os milagres que o Senhor pode realmente realizar estão condicionados à nossa obediência. Nos ajude, Pai, ajude-nos a viver uma vida piedosa, consagrada, acima de tudo, de obediência. Eu sei que o Teu Espírito Santo pode perfeitamente nos auxiliar neste grande e importante requisito para a vida cristã, que é a obediência. Portanto, me ajude os meus irmãos a ser obedientes. Em nome de Jesus. Amém.
tempo passou muito rápido, estamos aqui mais uma vez, concluindo mais uma programação e a nossa expectativa é de que você aprenda o caminho dos milagres. O caminho dos milagres passa pela obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Eu quero me despedir de você, desejando as mais copiosas bênçãos dos céus. Que você seja, juntamente com a sua família, agraciado por Deus e que tudo aquilo que é bom possa alcançar a sua vida. Fique com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita.